Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, nosso grupo vai apresentar sobre as paratireoides, as glândulas paratireoides. E de início nós iremos abordar passo a passo do assunto, função, é, ó, tecidos alvos, como é que funciona e tudo mais, para no final a gente vai dar um resumo para vocês sobre todo o assunto e mostrar a vocês definitivamente como é que vai ser o nosso mapa mental. Então espero que gostem e fiquem com a apresentação. Meu nome é Mário Fernando e ao decorrer do trabalho vocês irão me ver novamente, mas passo a vez para o meu colega. Olá, meu nome é Tairla e eu vou falar sobre a função da paratireoide. Considerada como parte do sistema endócrino, a função da paratireoide é produzir um hormônio que controla a quantidade de cálcio presente no sangue. Conhecida na sigla de PTH, ou paratormônio, ou simplesmente hormônio paratireoidiano, ele é um hormônio antagônico da calcitonina, produzido pelas células C da tireoide. Assim, juntos, eles são capazes de manter esse equilíbrio de cálcio, resultando assim num bom funcionamento do organismo, pois ela evita que as células musculares esqueléticas sofram contrações, o que é de extrema importância que não aconteça. Meu nome é João Pedro e eu fiquei responsável por falar sobre o paratormônio, que é o hormônio presente nas glândulas paratireoides. Esses hormônios, o paratormônio, eles vão sair das células principais da glândula paratireoide. Ele é constituído de uma cadeia simples de polipeptídico com 84 aminoácidos. O hormônio, ele vai ser um hormônio polipeptídico, como eu já disse, que são definidos como hormônio cujas moléculas são compostas de peptídeos ou proteína, respectivamente. Ele vai ter uma função antagonista da calcitonina, que é produzida pelas células C da tireoide, que é outra parte. Ele agirá diretamente nas células dos túbulos renais, inibindo a reabsorção do fosfato e regulando a fosfatura, porque os níveis de fosfato no nosso organismo tem que ser menor que os níveis de cálcio, e ele tem essa função de equilíbrio. Ele também vai ter uma função é uma função primordial, uma das principais funções dele é a manutenção do cálcio sérico e a absorção do cálcio no intestino. O cálcio e o fósforo, eles têm uma tendência a manter a proporção de 2 cálcios para 1 fósforo, desde os cristais de hidroxiapatia, que é o fosfato tricálcio, até a forma sanguínea, que em condições normais vai ter o valor de 9 mg de cálcio e 4 mg de fosfato. O produto em condições normais, o produto dessa soma de 9 mg% de cálcio e 4 mg de fosfato, em condições normais, com o paratormônio agindo de maneira correta em todos os seus níveis, vai ser de 36 nos adultos e 40 nas crianças. Aí, perante alterações dos níveis séricos de cálcio ou fosfato, haverá retirada da quantidade de minerais necessários dos ossos.
As alterações decorrentes da falta ou do excesso de fatores que agem na aposição e na reabsorção óssea causam as doenças chamadas metabólicas, que nos ossos serão as osteoporoses, o raquitismo nas crianças e a osteomalácia nos adultos, além de também causar hiperparatireoidismo. O paratormônio, em tudo isso que eu falei, ele é muito importante, porque ele vai estimular a captação do cálcio e com isso ele irá equilibrar todas as funções do cálcio e do fosfato no nosso organismo. Ele irá nos dar a quantidade correta para que nossas células continuem agindo de maneira correta. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Alex Aldi e irei dar seguimento ao sistema endócrino falando um pouco sobre os tecidos alvos do PTH, que seriam hormônios da paratireoide, sendo esses tecidos os rins e os ossos, isso de forma direta, pois também tem como alvo o estômago, que por sua vez atinge de forma indireta, elevando o fluxo de cálcio para a circulação. Vamos lá. Seus efeitos biológicos conhecidos se faz através de um receptor de membrana acoplada à proteína G, que compartilha o PTHRP, que RP seria Related Protein, que em português seria proteína relacionada, denominando-se receptor PTH, PTHRP tipo 1. Aí temos o PTH ligar-se ao receptor PTH, PTHRP tipo 1, desencadeando efeitos ósseos e renais. No osso ocorre aumento do número de osteoblastos, da síntese de colágeno e da produção de fatores de crescimento. No entanto, ocorre também a estimulação de fatores da diferenciação osteoclásticas, como as interleucinas e o ligante osteoprotegerina, com consequente aumento do número de osteoblastos. No rim, ocorre aumento de reabsorção tubular de cálcio, da excreção de fósforo e bicarbonato e da produção de 1,25-OH2D. Também, recentemente, foi descrito que que tinha também outro receptor PTH tipo 2, mas por meio de curiosidade, o seu ligante não é PTH e sua função ainda é desconhecida. Com consequência estrutura molecular muito semelhante ao PTH e sua porção aminoterminal, o PTHRP se liga ao mesmo receptor PTH, na cartilagem, no osso e no rim. O PTHRP possui ações endócrinas, especialmente durante a vida fetal, quando é responsável pela manutenção do nível de cálcio do feto. Já após o nascimento, as paratireoides iniciam síntese de PTH e esses assumem o controle sobre a calcemia. A produção do PTHRP é mantida em diversos tecidos normais, tais como os epitélios, tecidos mesenquimais, glândulas endócrinas e tecido nervoso central, demonstrando suas funções próprias, mas sua ação passa a ser predominantemente parácrina e autócrina. Olá, meu nome é Maurílio. Eu vou falar sobre a secreção do hormônio PTH, ou paratormônio. A secreção desse hormônio ocorre em resposta à hipocalcemia, que ocorre quando os níveis de cálcio estão baixos no sangue. O PTH possui dois grandes sítios de ação direta e um sítio de ação indireta para mediar seus efeitos sobre o cálcio e fosfato. Uma das ações diretas atua sobre os rins, reduzindo a absorção tubular renal de fosfato e aumentando a de cálcio e magnésio, sendo que esta ação resulta no aumento da concentração sérica de cálcio e redução de fosfato. A segunda ação direta se dá sobre os ossos, com aumento da concentração sérica de cálcio. Bem, agora passando para a parte do outro sítio, que são dos ossos, o paratormônio ele ativa os osteoclastos, que são células multinucleadas que servem para a reabsorção da remodelagem do tecido ósseo. E devido a esse estímulo, o PTH, ele facilita nessa reabsorção óssea.
Os osteoclastos, eles têm duas formas, uma mais madura e outra mais jovem. Devido a isso, as formas mais maduras, elas não têm tantos receptores para o paratormônio. Então, com isso, as formas mais jovens dos osteoclastos têm esse papel de se tornarem receptores para o paratormônio. Entretanto, outra célula que não tem essa dificuldade são os osteoblastos, que por eles serem responsáveis pela síntese, eles têm mais facilidade de receptores com o paratormônio, sendo um grande alvo para ele. E com isso, facilitando a absorção óssea. E além desses dois fatores, tem também que durante esse processo é liberado os fatores de parassinos, que são nada mais que trazerem novos osteoclastos, fazer a produção de novos osteoclastos, ou até mesmo ativar os que já estão maduros. E aí, pessoal, como vocês estão vendo, eu vou falar um pouco sobre fatores de inibição da secreção hormonal da paratireoide. Os meus colegas já falaram sobre a produção do paratormônio, que é o hormônio da paratireoide, a regulação do cálcio do fosfato, né, e a absorção da vitamina D. Pegando um pouco do caminho sobre a regulação do cálcio do fosfato, a gente sabe que vai ter a secreção do paratormônio, e é claro que o corpo ele tem que estar em equilíbrio, né? E aí o que acontece? Vai se ter uma resposta nessa secreção, que vai ser o hipocalcemia. O que seria esse hipocalcemia? Baixa quantidade de cálcio no sangue. E aí vai ser inibido pela hipercalcemia, que é o aumento de cálcio no sangue, beleza? E aí por isso que vai se ter esse controle homeostático, vai estar tudo em equilíbrio. Mas e se acontecer algum problema persistente? Bom, a hipocalcemia vai acarretar as glândulas, vão se hipertrofiar, beleza? E aí, se for hipercalcemia, vai se ter, né, essa persistência de aumento de cálcio. Vai levar à diminuição do tamanho e até da atividade das paratireoides. Vai se ter uma disfunção, né, uma redução da produção do paratormônio, vai desencadear diversos problemas, até osteoporose, hiperparatireoidismo, que seria uma hipersecreção persistente, que ela vai ser dividida em primária, secundária e até terciária, e até tipo problemas musculares, tá, na contração, até porque o cálcio ele é necessário para a contração. Pode até ocorrer asfixia e até mesmo a morte. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Josenilda e vou falar um pouquinho sobre as informações sobre a paratireoide. Os tópicos abordados, né, será o paratormônio, o PTH, sintomas, diagnóstico, o estadiamento e o tratamento. Bom, as paratireoides são 4 glândulas que ficam no pescoço, atrás da tireoide, cuja função é controlar os níveis de cálcio no sangue por meio da produção do hormônio paratireoidino ou paratormônio, o PTH. O PTH, né, é o paratormônio, que também é conhecido como PTH, é um hormônio produzido pelas glândulas paratireoides, que são pequenas glândulas localizadas na tireoide, e que é metabolizada pelo fígado e excretado pelos rins. O PTH tem como principal função regular os níveis de cálcio no organismo, já que estimula a liberação do cálcio para o plasma, agindo diretamente nos ossos, rins e intestino. Quando há uma presença excessiva desse PTH, os níveis de cálcio no sangue eles sobem, causando uma condição chamada de hipercalcemia. Em 85% dos casos, esse quadro chamado de hiperparatireoidismo é causado por tumores benignos, adenomas, por hiperplásia, que é um crescimento anormal, mais benigno da glândula, e em 1% dos casos é resultado de câncer raro, o carcinoma de paratireoide. Se não for tratado, tantas doenças benignas quanto o câncer podem causar a osteoporose, fraturas e cálculos renais.
Essa doença atinge igualmente homens e mulheres, geralmente acima de 30 anos, e costuma ser descoberta por meio de exames de sangue que mostram a elevação do nível de cálcio. Bom, os sintomas, a maior parte desses adenomas e hiperplasias são assintomáticas por longos períodos, nos casos mais avançados de câncer de paratireoide, como consequência da hipercalcemia. Podemos observar como alguns sintomas dor nos ossos e no corpo, fraturas espontâneas, massa palpável no pescoço, a desidratação, náusea e vômito, cólica renal, pedras nos rins, arritmia cardíaca, fraqueza muscular, cansaço, perda de peso. O diagnóstico ele se inicia pela investigação da hipercalcemia por meio de exames de sangue, raio-x ou citolografia óssea. A citolografia de paratireoides tomografia e tomografia computadorizadas, alguns tumores malignos da paratireoides somente são descobertos após cirurgia para tratamento da hipercalcemia e análise microscópica da amostra do tecido, que indica se houve a invasão ou não do tecido saudável por células cancerógenas. O estadiamento, o que seria esse estadiamento? Estadiamento é uma forma de classificar a extensão do tumor e se ou quanto ele afetou os gânglios linfáticos ou outros órgãos. Para isso é usada uma combinação de letras e números, T de tumor, N de nódulos ou gânglios linfáticos e M de mestástase, além do número que vão de 0, que é considerado sem tumor, sem gânglios afetados ou sem metástases, a 4. O 4 ele indica um maior acometimento. O tratamento dessa doença, da paratireoide, tem que ser cirúrgica, quando são retiradas glândulas e os tecidos vizinhos afetados pela doença. Por isso é importante que esse procedimento seja feito por um médico especializado em cabeça e pescoço, já que a suspeita pré-operatória de câncer e a capacidade de reconhecer a doença durante a cirurgia são fundamentais para o sucesso do tratamento. A complementação desse tratamento nos cânceres é feita por radioterapia, mas só necessária em casos avançados da doença. O paciente ele precisa ser acompanhado por um endocrinologista. Bom, essas foram algumas informações extras, que trouxemos aqui sobre a paratireoides. De alguns nutrientes circulando no sangue do indivíduo, como o cálcio e o fósforo, e também a vitamina D, assim contribuindo para o bom funcionamento do organismo. Esse hormônio é um hormônio peptídeo, estimulante da captação de cálcio e diminuição do fosfato. Ele mantém a proporção de, para cada um fosfato, 2 cálcios. Os órgãos-alvos principais são os túbulos renais e os ossos em geral, agindo na remodelação da matriz óssea. Indiretamente, ele atinge o estômago. Os fatores de estímulo e inibição são a baixa concentração de cálcio no sangue, que estimula a produção do hormônio e a liberação de cálcio pelos ossos. E também ao contrário, também acontece. Se há uma alta concentração de cálcio no sangue, ele para de produzir o hormônio e também dessa forma para de liberar cálcio dos ossos. O que também pode interferir na inibição, que pode inibir a produção desse hormônio, é a hiperirritabilidade e também a hipercalcemia.